E aí, tudo bom? Eu sou o professor Alexandre Magno e eu quero conversar com você sobre administração e empreendedorismo. Vamos lá? Vamos falar sobre segmentação de mercado. Esse é um tema muito presente nas faculdades de administração, nos cursos técnicos, nos cursos superiores, e é um tema também muito importante na prática, muito importante para a gestão das organizações, para a gestão das empresas. O mercado ele é formado por clientes heterogêneos, isto é, quando você escolhe um determinado ramo para atuar, você vai observar que existem pessoas com características das mais diversas. Se você pensar em faixa etária, você vai ter várias características, várias idades diferentes. Se você pensar em gênero, você também vai ter diferentes pessoas. Se você pensar em classe social, você vai ter diferentes clientes. Então, quando a gente escolhe segmentar o mercado, nós estamos escolhendo pegar esse grupo que é heterogêneo, que tem características diferentes, estamos escolhendo uma dessas características e vamos dividir eles em grupos homogêneos. Então, eu pego o mercado que é heterogêneo e divido ele em grupos homogêneos. Vamos pensar o exemplo de uma agência de viagem. Você resolve construir uma agência de viagem, você empreende nessa área e aí você começa a planejar os seus pacotes, as suas estratégias de comunicação, as suas formas de seus produtos, os preços. Quando você começa a analisar seu cliente, você percebe que existem vários tipos de cliente. Existe por exemplo, pensando em faixa etária, existe a faixa etária das crianças, dos adultos, existem os grupos que viajam em família, os grupos universitários, existem a faixa etária da terceira idade. São vários grupos distintos, heterogêneos, que consomem o mesmo produto. Então, o que nós fazemos? Segmentamos o mercado. Essa é a ideia de segmentar. É você pegar um grupo heterogêneo e dividir em pequenos grupos homogêneos. Então, falando em faixa etária, a gente poderia dizer, eu pego todos os clientes de uma agência de viagem e divido ele em faixas etárias. Eu tenho as crianças, os adultos, as famílias, os jovens, os idosos. São diferentes públicos para um mesmo produto. Perceba que quando eu reúno em pequenos grupos, eu estou também reunindo grupos de pessoas homogêneas. Então, naquela característica que eu escolhi, aquele grupo é homogêneo. O processo de segmentação, ele acontece em 4 etapas. A primeira etapa é a escolha dos critérios. Isso é muito importante a gente pensar nessas etapas. A primeira etapa é a escolha dos critérios. Você vai escolher um critério para segmentar. Você não pode, por exemplo, querer segmentar por todas as coisas. Você tem que escolher se vai segmentar por idade, por gênero, por classe social, geograficamente, por comportamento de compra. Qual característica que interessa ao seu negócio? Isso é muito importante. A característica que você vai segmentar, o critério de segmentação, ele tem que ser relevante para o seu negócio. Então, você vai escolher o critério, é a primeira etapa. A segunda etapa é a descrição das características desse grupo. Então, você vai pensar no exemplo que a gente estava trabalhando. Se eu escolhi a agência de viagem, se eu trabalho com agência de viagem, escolhi o critério de faixa etária, eu vou agora descrever cada um dos grupos etários dentro desse grande grupo heterogêneo, cada um dos grupos etários que eu vou ter. Então eu tenho as crianças. Como viajam as crianças? Como me comunicar com as crianças? Como estar preparado para atender essas crianças? Qual o preço que eu posso cobrar? Da mesma forma com os adolescentes, com os adultos, com os idosos. Primeira coisa que eu fiz, escolhi os critérios, faixa etária. Segunda etapa, eu descrevi as características de cada um desses grupos. Terceira etapa, eu vou escolher dentro dos segmentos aquele que me interessa. Então, o meu negócio, eu percebi que ele atende a faixas etárias diferentes. Qual das faixas etárias é a que me interessa? E por fim, eu faço essa definição, eu vou escolher aquilo que mais interessa para mim. Sempre pensando no mercado que tem a ver com a minha empresa, isso é muito importante, tem a ver comigo enquanto gestor, enquanto empreendedor. Eu tenho que escolher um público que tenha relação comigo, eu consigo me comunicar com ele. E também muito importante, eu preciso escolher um público que seja substancial. Eu preciso segmentar, dividir o mercado, diminuir o meu grande público em um público-alvo, mas um público que me interesse, que tenha substância para atender, que tenha demanda, que tenha pessoas, que tenha realmente um número relevante de clientes. Para concluir, eu queria conversar com você sobre o seguinte. Algumas pessoas dizem, mas empresa tal não segmenta, empresa tal não segmenta, porque a empresa tal
trabalha com todas as faixas etárias. Já a empresa tal trabalha com todos os gêneros. A empresa tal trabalha com todas as classes sociais. É importante que a gente entenda que a segmentação não significa escolher um único segmento, mas significa escolher estratégias específicas para cada segmento. Então eu até posso atender mais de um segmento, mas eu preciso pensar em estratégias diferentes para cada segmento. Vamos pensar naquele exemplo das faixas etárias na agência de turismo. Eu posso atender idosos e jovens? Posso, não tem nenhum problema. Segmentei o mercado, escolhi essas duas faixas etárias. Mas as minhas estratégias de comunicação, os meus produtos que eu vou escolher, o preço que eu vou cobrar para cada um desses públicos tem que ser segmentado. Essa é a grande questão. Eu espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.